Dúvida quando leram ou assistiram novamente? Ficou alguma dúvida para a gente começar com essas perguntas? Tudo tranquilo? Tudo entendido? Então, para os que estão chegando, eu estou perguntando aqui se da aula passada se ficou alguma dúvida, e de repente, a hora que assistiram, a gente podia ocupar mais esses bancos aqui. Vamos ficar um pouco mais próximos um do outro, para não ficar muito esparramado pela igreja, por favor? Assim acho que fica melhor, fica até mais gostoso, até para o professor também é melhor. Pode ser isso, vamos ocupar nesses bancos assim, para a gente ficar um pouco mais, já que estamos um grupo mais reduzido, para não ficar muito esparramados pela igreja. Então nós vamos passando já imediatamente para a exposição de hoje. A gente acolhe novamente a professora Maria Angélica e vamos aproveitar bastante essa aula sobre esse concílio. Antes da gente começar, vamos rezar pelo nosso Papa. Vocês sabem, ele está enfermo, está hospitalizado. Vamos pedir a Deus que esse Papa continue por mais alguns anos, pelo menos, para terminar o sínodo que ele iniciou, o sínodo de uma igreja sinodal. Tem tantas coisas, tem tantas pontas soltas que ele precisa ir amarrando. Então vamos pedir a Deus que segure ele, né? João Paulo ficou 27 anos, poxa, deixa ele mais uns anos também aqui entre nós, né? Então vamos pedir isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor nosso Deus, nós os pedimos pela saúde, pela integridade do Sumo Pontífice, o Papa Francisco, teu amado Filho, que o Senhor lhe conceda saúde para que possa continuar o governo da tua igreja conduzindo a barca de Pedro. Pedimos isso por intercessão de Nossa Senhora da Soledade. Nossa Senhora da Soledade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Quem não esteve na semana passada? Levante a mão. Não esteve. Não esteve. Tá bom. Por quê? Para a gente relembrar para o que estiveram e para aqueles que não estiveram, não ficarem perdidos na coisa. Então, parece que não está ligado, né? Agora sim, agora tá. Deu? Alô, alô. Onde que é? Ah, tá. Então, vamos fazer uma revisãozinha. Hoje, então, a ideia, na semana passada, eu contextualizei o início da igreja, um pouco geograficamente, mas depois a própria organização da igreja, e falei um pouco dos 7 primeiros concílios. Só que o padre Toninho queria que eu falasse só do primeiro hoje. Então, eu falei muito assim, rapidinho do primeiro na semana passada. Hoje eu vou me dedicar, tá? Então, eu vou lembrar algumas das coisinhas que nós vimos semana passada. Então, vamos ver o nosso mapa, não é mesmo? Eu gosto de mapa. Então, aqui é uma fotinho do primeiro concílio. Sempre que vocês verem uma imagem, vocês têm que pensar que foi feito muito tempo depois, tá bom? Provavelmente, esse eu encontrei na internet. Bom, eu disse para vocês que a gente sempre tem que saber onde está, né? Nós estamos aqui, esse umbigo era o Império, só para a gente entender que é a Europa hoje, o Norte da África e o Oriente Médio. E aí chegamos no Império. Por quê? Porque eu insisti que a gente tem que saber que a Palestina está dentro do Império Romano. Então, estamos no Império, a Palestina
fica nessa região onde está Jerusalém, e aqui vai surgir a igreja. Falei algumas características do Império Romano que propiciaram a grandiosidade, né? Por que o Império Romano se tornou um Império Romano? Algumas coisas facilitaram, né? Um único líder, o mar que unia e não distanciava, foi através do mar que eles tomaram todo aquele território ao redor do mar Mediterrâneo, a única língua da comunicação, Não quer dizer que cada povo não tinha a sua própria língua, que era koiné, que foi a língua da transmissão dos evangelhos. A Pax Romana, que era a forma dos romanos manterem a paz, obviamente com o exército, né? Alguém se manifestava contra o imperador e a legião romana estava lá para impedir essas manifestações. A cultura helenista, que era levada por todo lugar, e a religião do mundo do Império Romano, que era a religião politeísta. Lembramos tudo na aula passada. Aí eu mostrei a Palestina, que fica aqui, onde hoje é Israel, né? Aqui está Jerusalém, e ali que Jesus caminhou, pregou, morreu e ressuscitou. Aí nós começamos a falar sobre sínodos e concílios. Então, eu falei na aula passada que a palavra sínodo é uma palavra grega para dizer caminhar, caminhar juntos, mas que basicamente significava uma reunião. E concílio também, só que é uma palavra de origem latina. No período da Antiguidade, se chamava reunião indistintamente, às vezes sínodo, às vezes concílio, mas era mais ou menos a mesma coisa. A partir dos concílios ecumênicos, então, sempre que for um concílio ecumênico, e aí eu disse para vocês, a palavra ecumênico não tem nada a ver com ecumenismo hoje, a palavra ecumênico significa universal, a gente vai ter essas reuniões que aconteceram, para nós católicos são 21 concílios ecumênicos, para a Igreja Católica, os mais importantes são os 7 primeiros, que a gente viu semana passada, e, obviamente, aquele que dá início a esses concílios ecumênicos foi o primeiro que a gente vai se dedicar hoje. Então, mas mesmo depois de começar os concílios ecumênicos, às vezes os livros chamam uma reunião local, regional, de concílio. Pode ser, não tem problema. Quando é ecumênico, vai estar dito Concílio Ecumênico de Nicéia, Concílio Ecumênico de Constantinopla. Aí eu disse para vocês que esses concílios aconteceram, esses sínodos, a gente começa a ter essas reuniões sempre para resolver um problema. E quais são os problemas? Variados problemas, qualquer um. Então, acontece um problema em uma comunidade, eu já disse para vocês, uma comunidade é uma comunidade por cidade, uma igreja por cidade. Eu também falei para vocês na semana passada que é um bispo por cidade. Então, tem numa igreja, numa cidade, um problema, e o que é um problema? Alguém que aparece que começa uma pregação diferente daquilo que comumente se acredita. O bispo chama os bispos das cidades vizinhas e faz uma reunião para tratar daquele que a igreja vai chamar de herético. Aqui eu coloquei a palavra heresia, a origem da palavra significa escolha, coisa escolhida, que, na verdade, originalmente estava ligado à escolha de partido, escola, preferência de doutrinas filosóficas da antiguidade. No cristianismo, o herético ele vai ser identificado como um dissidente, um que vai pregar uma coisa diferente daquilo que é pregado. Então, essas reuniões regionais que aconteciam do bispo, com os bispos das cidades vizinhas, para resolver o problema daquele lá que pregava uma coisa que é considerado errônea, essas reuniões se reúnem para, esse sínodo se reúne para resolver a pregação daquele personagem. São várias. A partir da metade do século II, existem vários sínodos espalhados em várias regiões do Império.
Não são assembleias grandes, são um grupo de bispos que se reúne para resolver determinados problemas A, B ou C. Eu já disse para vocês também que a igreja não nasceu pronta, ela está se organizando desde o primeiro século, ela vai se expandindo também, ela nasce, a primeira comunidade está em Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus Cristo, e lá pelas tantas eles saem de Jerusalém e começa a expansão do cristianismo. Mas não quer dizer que chegou em todo o território do império no início. Eu disse para vocês que o início do cristianismo, a expansão vai se dar na parte oriental do império. Justamente por isso que todos os 8, eu falei dos 7 primeiros, mas todos os 8 concílios ecumênicos aconteceram na parte oriental do império. Por quê? Porque ali nasceu a igreja? Não, porque ali está a maioria dos cristãos. Logo, a maioria dos problemas. Por quê? Porque se tu tem mais comunidades, é mais factível que surjam problemas onde tem mais gente. Não quer dizer que não tenha cristãos no Ocidente. A gente sabe que desde o século I tem cristãos em Roma. No século II tem cristãos na Gália, em Cartago, são regiões ocidentais. Mas mesmo assim, até o século IV, a maioria dos cristãos viviam na parte oriental do império. Também vai ser na parte oriental do império que vão surgir esses que o senhor falou, os padres da igreja. O termo padre da igreja é um termo mais restritivo. O que a gente vai ter, desde o século II, são escritores eclesiásticos. Acontece que alguns desses escritores eclesiásticos são considerados padres da igreja. Mas não é porque um escritor eclesiástico não é padre da igreja que aquilo que ele escreveu não é bom, tá bom? É porque alguns são e outros não. Isso, vocês estudarem patrologia, vocês vão ver. Mas o fato é que esses padres da igreja e esses escritores eclesiásticos, eles começam a escrever justamente para clarificar a doutrina cristã. Por isso que tem os dissidentes, quer dizer, a coisa não estava clara. Então, o dissidente, o que é? Aquele que pensa diferente. Como não está nada clarificado, até pode. Então, como a gente viu na semana passada que o senhor perguntou, mas então, quando tem um sínodo, julga o dissidente, que vai ser chamado herético, e a maior punição, eu disse para vocês, era retirar da comunhão eclesial, ele perguntou, ele pode voltar para a comunhão eclesial? Pode. Basta que ele reflita sobre aquilo que ele pregou, se arrependa e volta para a união, para a unidade da igreja. Então, a ideia dos sínodos é sempre uma reunião para resolver um problema e para manter a unidade da igreja. Tá? Vocês têm que entender que a doutrina não nasceu com Jesus Cristo, a doutrina vai ser escrita ao longo do caminho. A primeira definição doutrinal que a gente vai ter vai ser justamente no primeiro concílio ecumênico, que é a definição da divindade de Jesus. Mas isso aqui foi revisão da matéria. Alguém ficou com alguma dúvida? Os novatos querem perguntar alguma coisa? Os novatos são que vieram só hoje e não vieram semana passada. Posso continuar? Então, agora, já disse para vocês que está tendo sínodos, reuniões locais, regionais, assim, reuniões de bispos, desde o II século. É claro que eu falei muito rapidamente do concílio de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém, que se acredita tem acontecido em torno de 50 depois de Cristo, mas aquela foi uma reunião que a gente não chama de concílio ecumênico, por mais que se dá o nome de concílio de Jerusalém, ele não é um concílio ecumênico, primeiro, porque nem bispo tinha naquela época, e segundo, porque não é uma assembleia, quando a gente fala de concílio ecumênico, é uma assembleia com a participação dos bispos de toda
ao universo conhecido que era o Império Romano. De qualquer maneira, aquele é o exemplo de assembleia. É uma assembleia que aconteceu para resolver o problema. Lembramos na aula passada, qual era o problema mesmo? Se os de origem pagã, que se tornam cristão, precisavam primeiro ser judeu para depois ser cristão. Se era necessário a circuncisão dos pagãos, lembra? O que decidiu a Assembleia de Jerusalém? Não, basicamente. O meu professor disse assim, quando me deu essa aula, ele disse assim, a Assembleia de Jerusalém separou o que é ser cristão do que é ser judeu. Porque até aquele momento era tipo assim, cristãos são uma seita do judaísmo. Por quê? Porque era todo mundo judeu, então era como se todo mundo era judeu, mas o cristianismo tinha uma cerejinha diferente, Jesus. Aqui se faz a separação. Para ser cristão, não precisa mais ser judeu. E, obviamente, que à medida em que se começa a transmissão da boa notícia entre os pagãos, entre os gentios, que o grande Paulo, que era o apóstolo dos gentios, daqui a pouquinho a maioria dos cristãos vão ser de origem pagã, entendeu? Se o início da igreja, a maioria dos cristãos eram de origem judaica, depois que eles chegaram em Antioquia e começaram a pregar para os pagãos, a maioria vai ser de origem pagã. Mas agora cristão, batizado, né? Bom, agora... Esse mapa não é para estar aí. Então, agora a gente vai chegar aqui. Então, agora eu preciso contar uma historinha para vocês, que é esse personagem. Eu falei muito rapidamente dele na aula passada, né? Porque eu ia falar mais dele hoje. Mas, basicamente, quando a gente chega no século IV, vamos entender, eu disse para vocês que os cristãos não eram desconhecidos dos imperadores, ok? Os imperadores sabiam da existência dos cristãos. Alguns estavam nem aí, outros não gostavam mesmo e deram início a perseguições sangrentas, como o imperador Décio e o imperador Diocleciano. Mas eles sabem da existência. As perseguições aconteceram contra os cristãos do primeiro século até o ano de 311. Um imperador chamado Galério publica um documento imperial que a gente chama de edito ou édito, que tem o nome dele, encerrando as perseguições no ano 311. Então, as perseguições acabam nesse ano porque ele se deu conta que a perseguição só prejudicava a governança dele como imperador, então ele resolveu parar. Permite que os cristãos existam, desde que faça uma oração para ele, imperador, tá bom? Pela saúde dele, porque ele já estava mortalmente doente. Mas ele não era cristão, ele era pagão, tá? Mas ele disse, tá, pode existir, mas rezem por mim, pelo amor de Deus, tá? Aí, nesse período, estamos 311, século IV, vai aparecer esse personagem na história. Esse personagem se chama Constantino, ele era filho de um imperador chamado Constâncio Cloro, e ele assume como sucessor do pai em 306. Ele não tem nada a ver com o cristianismo, apesar de ter gente que acha que tem. Não, ele não era cristão. Ah, mas a mãe dele... Não vamos falar da mãe dele, que a gente não sabe nada da mãe dele. A gente só sabe da mãe dele depois, tá bom? A Helena, Santa Helena, mas não vou falar dela também. Vamos falar de Constantino. Constantino era imperador do Ocidente, porque tinha nesse período, era o período que eu disse para vocês, chamado tetrarquia, tinha 2 imperadores no Ocidente, 2 no Oriente, mas acontece que, às vezes, aparece um usurpador. O que é um usurpador? Um general, o filho de um imperador, que quer ser imperador. Como ele não é legítimo, a gente usa o termo usurpador. Acontece que tinha no Ocidente um usurpador. Esse usurpador chamava Maxêncio, Magêncio. E olha só onde é que ele morava. Em Roma.
ele estava justamente no território de Roma, que seria o território de Constantino. Então, Constantino começa a se organizar para ir numa guerra contra esse Maxêncio. Quando ele está... Então, agora é a parte cinematográfica da história, tá bom? Cinematográfica porque a gente não sabe, né? Ela tem um relato. Só que vocês têm que entender que quando a gente tem a parte escrita de um evento, essa parte escrita foi escrita depois do evento. E, às vezes, o escritor deu uma enfeitadinha na história, tá bom? Pintou mais colorido algumas partes da história. Mas aconteceu mesmo alguma coisa meio tão espetacular que só Hollywood, né? De verdade, provavelmente não. Mas é bonitinha a história, tá bom? Vamos ver. O que aconteceu quando Constantino estava se preparando para a batalha final contra Maxêncio? A gente tem 2 relatos sobre esse evento. O evento aconteceu no ano de 312. Aqui eu estou contando essa historinha que não tem diretamente nada a ver com o concílio. Por que não tem diretamente? Indiretamente tem. Porque esse evento vai fazer com que Constantino inicie o seu processo de aproximação ao cristianismo. Esse evento teria acontecido nessa batalha. Qual foi o evento? Como eu disse, esse evento é descrito por 2 escritores eclesiásticos. Um que se chama Lactâncio, que escreveu em 318, o evento é de 312, ou seja, 6 anos depois do evento. Está mais próximo, não é mesmo? E o outro foi escrito em 338, está bem longe, né? 1 ano depois da morte do imperador, escrito por Eusébio de Cesareia, que era um bispo, que foi o biógrafo de Constantino. A descrição de Eusébio de Cesareia é bem colorida, vamos dizer assim, tá bom? Vamos ver a descrição de Lactâncio. Lactâncio nos conta que Constantino estava se preparando para a batalha contra Maxêncio. Quando ele estava se preparando, ele resolveu rezar para o seu Deus. Constantino tinha escolhido entre o pânteon romano, entre os vários deuses, um deus, que era o seu Deus protetor. E ele escolheu como seu Deus, em 310, ele mudou de Deus protetor. Ele escolheu em 310 como Deus protetor Apolo, que em latim a gente chama de Sol Invictus. Então, ele estava indo para a batalha final, foi lá diante do sol. A ideia é que ele foi rezar nesse momento, tá? Para ir para a batalha final. Descrição de Lactâncio. Depois ele foi dormir para se preparar para a batalha e sonhou que ele deveria ir para a batalha final com o sinal dos cristãos. E o que era o sinal dos cristãos? A cruz monogramática. A cruz monogramática é aquela cruz que tem um P ao contrário, tá? A cruz, um X e um P ao contrário. A gente chama de cruz monogramática. Então, no sonho, ele sonhou que ele devia ir para o sinal da cruz. E aí? Ele mandou fazer o sinal da cruz, fazer um estandarte, botar no capacete dele, botar em com alguns soldados e foi para a batalha final. Resultado? Venceu ou perdeu? E ele acreditou que venceu porque estava protegido pelo sinal dos cristãos, a cruz monogramática. Essa é a descrição de Lactâncio. Descrição de Eusébio de Cesareia. Constantino foi rezar para o seu Deus. Quem era o Deus de Constantino? Sol Invictus. Descrição, aqui é espetaculosa, hein? Constantino foi rezar diante do sol com todo o seu exército
E ele e todo esse seu exército viram sobre o sol a cruz e embaixo as palavras em hoc signo vinces. Depois ele foi dormir, sonhou, estão entendendo aí a influência dos relatos, sonhou que ele deveria ir para a batalha final com o sinal dos cristãos, foi com o estandarte, venceu. A partir desse evento, que se tem uma discussão se foi exatamente assim ou assado, não se sabe exatamente se foi como os dois escritores relataram. O fato é que em hoc signum vinces significa com esse sinal vencerás. Então, em hoc signum vinces é uma frasezinha em latim que estava embaixo da cruz. Então, teria aparecido no céu essa frase. Com o sinal da cruz, vencerás. O ponto é, algo aconteceu, porque a partir daquele momento, ele inicia a aproximação com o cristianismo. E o resultado visível dessa aproximação vai ser o Edito de Milão, que eu também citei na aula passada, que eu disse para vocês que não era... Edito é sempre um documento imperial. Tecnicamente falando, isso aqui foi um encontro que aconteceu na cidade de Milão entre Constantino, que agora é o imperador do Ocidente, e o Licínio, que era o imperador do Oriente. Esses dois se encontraram justamente para regularizar a questão dos cristãos no Império. Por que Constantino ia inventar de regularizar a situação dos cristãos no Império do nada? Então, algo aconteceu naquela batalha final. Exatamente se foi como Lactâncio descreveu ou como Eusébio de Cesareia, não sei. Mas algo vai fazer com que ele inicie o processo de aproximação. Eu uso esse termo processo de aproximação porque vocês não podem pensar que ele se converteu depois daquela batalha. Porque a conversão, pessoal, é uma mudança total de vida que para nós cristãos significa a opção pelo batismo. Constantino vai se batizar em 337, algumas semanas antes de morrer. Então ele não era batizado, mas era um simpático ao cristianismo. Era alguém que já frequentava, a família dele se batizou. Mas vamos entender, pessoal, ele era o governante, ele sabia que ia pecar muito ainda. A gente entende que o batismo lava os pecados, então é melhor deixar para o final da vida, não é mesmo? Para garantir. Não foi o único, tá? Santo Ambrósio, alguém conhece a história de Santo Ambrósio de Milão? Santo Ambrósio de Milão foi escolhido bispo e nem batizado era o homem. É um personagem também muito interessante, Ambrósio de Milão. Mas ele não era batizado. Por quê? Porque normalmente aqueles que se convertiam de adulto deixavam o batismo para mais lá adiante. Vai que peca no meio do caminho. Naquela época não tem a confissão auricular, a confissão pública é uma vez na vida. Depois ficou mais fácil, não é mesmo? Tá bom, estou brincando, não é para ninguém se ofender, tá? O fato é que agora Constantino começa esse processo de aproximação, e nesse processo de aproximação ele quer regularizar a situação dos cristãos. Lembrem-se, não tem mais perseguição desde 311, não foi Constantino que terminou as perseguições, foi Galério, aquele lá que depois morreu. Constantino, além de dar tolerância religiosa, os cristãos podem viver livremente, ele vai dar o reconhecimento jurídico. Isso é uma questão bem importante. O que é reconhecimento jurídico? O Estado reconhece que essa instituição existe e que ela vai existir protegida pelas leis do Estado. Então, o processo de aproximação de Constantino ao cristianismo se dá também com essa situação, com essa mudança jurídica da situação dos cristãos. Eu disse na aula passada que a gente não entende isso como cristianismo religião oficial.
Por que não? Porque no Edito de Milão regulariza a situação dos cristãos, mas diz assim, os pagãos também podem estar aí. Eles usam o termo summa divinitas para dizer, ok eles e ok os cristãos, mas aos cristãos é reconhecido, tem o reconhecimento jurídico. Aí eu me esqueci de um detalhe, quando Galério encerrou as perseguições, ele não devolveu os bens da igreja que tinham sido tomados durante a última perseguição, em 303. No Edito de Milão vai ser devolvido. Não é que a igreja tinha muitos bens nessa época, mas já tinha alguns, porque já tinha começado a construção arquitetônica das igrejas de pedra. Tá? Isso significa a devolução dessas igrejas de pedra. Quando eu digo que a gente vai ter o Edito de Milão, que significa visivelmente essa aproximação de Constantino ao cristianismo, a partir de agora, no Império Romano, na parte ocidental do Império, ainda é um império, mas com 2 imperadores em cada região. Tá? Juridicamente, essa coisa de ter 2 impérios é só depois de 395. Mas na parte ocidental, Constantino vai começar a tomar decisões que vão visualizar essa aproximação. E uma delas, por exemplo é aceitar o influxo do cristianismo na legislação romana. Tipo, domingo é dia de descanso. No Império Romano tinha um dia de descanso, que não era o domingo. Agora vai ser o domingo, o dia de descanso. Tipo, os bispos vão ter o mesmo status dos juízes. Inclusive, o bispo podendo ser juiz, caso os 2 litigantes, as 2 partes, aceitem que o bispo seja juiz. Então, isso significa uma ascensão, digamos assim, social e civil do bispo, porque ele passa a ter o mesmo nível de juiz. Então, são alguns influxos do cristianismo que a gente passa a encontrar na legislação romana. Ainda não. Ainda os tempos podem existir, ainda é permitido a vivência pública. Só vai ser proibida a vivência pública a partir de 380. E aí também começa que os templos pagãos começam a se transformar em basílicas, em igrejas cristãs também. Mas isso ao longo do século IV. Outro influxo do cristianismo na legislação romana. Antigamente, na legislação romana, um condenado à morte era marcado com ferro quente no rosto, porque caso ele fugisse, todo mundo identificava, aquele ali é um condenado, vamos entregar ele para ele voltar a ser preso. Mudança na legislação romana. Não se marca mais com ferro quente o rosto de um condenado. Por quê? Porque o rosto humano é a imagem de Deus. Não foi eliminada a pena de morte, tá bom? Só foi eliminada queimar o rosto com ferro quente, tá bom? Mas, em todo caso, decisões com relação ao influxo do cristianismo. Ao mesmo tempo, desde 312, Constantino está nesse processo, desde 313, nesse processo de aproximação, mas ele entende perfeitamente que ele não entende nada do cristianismo. Então, ele chama para ser o seu assessor teológico um bispo chamado Ósio de Córdoba. Nesse ínterim, naquele mesmo ano de 300, na verdade era um problema que já estava acontecendo de antes, mas em todo caso, Constantino vai se envolver nessa história em 313. Desde 312 tem um problema na igreja de Cartago. Cartago é a igreja mais importante da África. A África é só esse pedacinho aqui, tá? Da Argélia até a Líbia. A igreja mais importante é Cartago. Tem um problema naquela igreja. Qual é o problema? Tem um cisma acontecendo lá. 2 homens que se consideram o bispo de Cartago. E aí Constantino entra naquela polêmica.
Então, por que Constantino vai entrar num problema de uma igreja local? A mesma mentalidade dos imperadores no período pagão. Os imperadores são responsáveis pela unidade religiosa. No caso aqui tem uma briga interna, dois que se consideram bispo da cidade, ele é que tem que resolver. Não deu muito certo essa história, mas tudo bem. O fato é que quando estava acontecendo essa história, ele decide convocar uma reunião, uma assembleia em Tours, que é chamado de Concílio de Tours. Esse concílio não é um concílio ecumênico, mas foi a primeira ideia de uma assembleia com uma participação de bispos de várias regiões do Império. O Concílio de Tours aconteceu em 314. Pensem um pouco na cronologia, pessoal. Se ele começa essa aproximação depois da batalha lá da Ponte Milvio em Roma, em 312, em 314 ele já está metendo a colher nas coisas da igreja. Por quê? Porque ele acha que os cristãos não podem estar divididos. Essa é a perspectiva. Se existe problema, ele tem que resolver. E o Papa? Para os novatos, vamos falar, que eu já falei na aula passada, não é mesmo? Eu já expliquei na aula passada que o bispo de Roma é o bispo de Roma. Ele resolve os problemas da cidade de Roma. Às vezes tem sínodos regionais ali no entorno de Roma para resolver um problema da vizinhança. Mas ele não é o chefe da igreja como a gente entende hoje, que a gente usa o termo de primado de jurisdição universal. O que existe com relação ao bispo de Roma? Um respeito por ele ser o sucessor de Pedro. Por isso que a gente diz que ele tem o primado de honra, mas não tem o primado de jurisdição universal. Então, existe um problema lá em Alexandria, que eu vou falar daqui a alguns instantes, não é o bispo de Roma que resolve, é o bispo de Alexandria. O bispo de Alexandria resolveu? Não resolveu. Quem vai resolver? O imperador. Não o Papa. Por isso que todos os 8 primeiros, a gente viu 7, mas todos os 8 primeiros concílios da história da igreja, todos foram convocados pelos imperadores para resolver um problema. Todos eles têm uma causa. Por que acontece essa assembleia? Por causa do problema do fulano de tal. Tá? Então, todas essas assembleias acontecem para resolver um problema. Então, agora, nós temos Constantino imperador, vimos que ele começou um processo de aproximação ao cristianismo, e agora eu vou falar o porquê que acontece o concílio de Niceia. Então, agora a gente tem que ir para a cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria é uma cidade bem importante no Egito, não é a capital do Egito, mas é uma cidade marítima, né? Bem comercial e bem importante. E na cidade de Alexandria apareceu, em torno do ano 318, 320, na verdade ele já era um presbítero de lá há mais tempo, mas ele começa, esse presbítero, a fazer uma pregação entre 318 e 320, que é uma pregação considerada errônea. Então, Ário é um presbítero de Alexandria, ele não é o bispo, tá? Ele é o padre, que começa essa pregação. E, basicamente, qual é a pregação de Ário? A ideia do Ário é o seguinte: a gente chama disso de monoteísmo absoluto, que é uma ideia que a gente herda do judaísmo. Que é o monoteísmo absoluto? Só existe um único Deus, que é o Deus Pai. Se só existe um único Deus, e essa visão judaica, Jesus não pode ser Deus como Deus Pai. Então, o Ário começa uma pregação para dizer que Jesus não é Deus, mas ele é subordinado a Deus Pai. Ele começa a dizer que Jesus é igual
a todas as criaturas? Não, ele vai dizer que Jesus é a melhor das criaturas, mas não é igual a Deus Pai. Acontece que nessa época, vamos voltar ao mapa, tá? Para a gente se localizar. Nessa época, o imperador da parte oriental era o Licínio, aquele lá do Edito de Milão. O Licínio fez o acordo com Constantino, e só para a gente entender, um acordo, o Edito de Milão é um acordo entre os dois de que os cristãos têm liberdade de existência, que eles podem ter bens, que eles podem se organizar, mas o Licínio não estava nem um pouco interessado no cristianismo, apesar de que a maioria dos cristãos moram na parte oriental. Então, quando Ário começa a pregação dele, o imperador está nem aí. Quem vai resolver o problema? O bispo. Se chama Alexandre de Alexandria, o bispo dele. O que faz o Alexandre de Alexandria? Convoca os bispos da reunião para um sínodo. Teve um sínodo que chegou a ter 200 bispos, isso é muito, pensem um pouquinho, é só do Egito com 200, significa 200 cidades onde o cristianismo já existia, isso é bastante coisa. Lembrem, estamos aqui em 320, quarto século. E só que acontece, o Ário era um bom pregador, o Ário era um intelectual, e ele, não só a pregação dele vai ter sucesso ali, na cidade de Alexandria, mas ele tem amigos que estudaram com ele em outros lugares, e ele começa a escrever e apresentar a ideia dele. Então, o problema não está mais local. Já tinha chegado em várias cidades. Mas o imperador não estava nem aí, não é problema dele. O bispo tenta, não consegue. E aí vocês se lembram que, lá pelas tantas, o Licínio, o imperador da parte oriental do império... eu me esqueci de contar um detalhe. A parte romântica das histórias. Quando aconteceu o Edito de Milão, que na realidade recebeu a expressão escrita só no Oriente, foi um encontro, para marcar a aliança entre os dois imperadores, Constantino e Licínio, Constantino deu a mão da irmã dele em casamento para o Licínio. Então, os dois eram cunhados, tá bom? Era o sinal da aliança. Tá, são cunhados. Cunhado não é parente, mas tudo bem. Às vezes dá bem, às vezes não dá bem. O que acontece? Acontece que, a partir de 320, Licínio começou a querer se distanciar daquele acordo que ele tinha feito com Constantino. Não é que ele voltou a perseguir os cristãos do Oriente. Lembrem-se, a maioria dos cristãos ainda estão no Oriente. Mas ele começou a limitar aquelas liberdades que os cristãos tinham atingido com o Edito de Milão. E aí os cristãos do Oriente começaram a sonhar com um Salvador da pátria. Quem vai ser o Salvador da pátria dos cristãos do Oriente? Vê que vocês estão pegando a manha, né? Vai ser Constantino. Então, Constantino, o que fez? O pessoal escreve carta. Hoje não se escreve mais carta, mas naquela época o pessoal escrevia carta. Chegava as notícias no Ocidente de que os cristãos não estavam tendo mais aquela liberdade. Então, o que fez Constantino? Começa a se organizar. Para quê? Para uma guerra. Contra quem? Contra o cunhado. Contra o imperador do Oriente. Quando é que acontece aquela guerra? 324. Então, em 324, Constantino reúne o seu exército e vai contra Licínio e venceu. Agora, Constantino se torna imperador único. Eu sei que alguns de vocês viram em algum lugar alguém falando que Constantino não tinha nada a ver com o cristianismo, o que ele queria mesmo era ser imperador único. Cuidado, não vamos exagerar.
tem sempre, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos equilibrar. Aconteceu alguma coisa com Constantino que ele resolveu se aproximar? Eu acredito que aconteceu. O que exatamente, só o coração dele sabe. Isso a gente não consegue mensurar e escrever. Mas com certeza alguma coisa aconteceu que vai fazer com que ele se aproxime do cristianismo. Mas, pessoal, sim, ele queria ser imperador único, tá bom? Era o sonho de consumo dele. E aí, alcançou o sonho de consumo. Então, 324, Constantino se torna imperador único de todo o império. E aí ele vai ficar sabendo daquela briga que está acontecendo em Alexandria entre Ário e o bispo Alexandre de Alexandria, que não tinha conseguido resolver, vamos entender, o bispo Alexandre de Alexandria já tinha convocado vários sínodos regionais para tentar resolver a questão. E não conseguiu. Então, primeiro Constantino fez o quê? Ele se torna imperador único em 324. Quando ele soube da polêmica lá em Alexandria, pegou e mandou o Ósio de Córdoba, aquele bispo que era o assessor dele, que entendia de teologia. Vamos entender que a coisa é complicada para quem não entende de teologia. Jesus é Deus como Deus Pai ou Jesus é subordinado a Deus Pai? É uma questão que, para quem não conhece, então ele pegou e mandou o bispo lá. Vamos lá. O bispo foi, conversou com Ário. Conversou com Alexandre, de Alexandria. Mas sabe quando dois cabeçudos se encontram? Cada um se aferra no seu ponto de vista e tu não consegue o diálogo? Ósio de Córdoba jogou a toalha. Não consegui convencer nenhum dos dois. Aí o Constantino disse, então vamos fazer uma reunião onde participe bispos de todo o universo. Pessoal, o universo no Império Romano era o Império Romano, tá bom? Não vamos pensar o universo hoje, tá bom? Quando a gente fala no Império Romano, o universo é o Império Romano. Com a maior participação possível de bispos do território do universo, do Império Romano, e Constantino, então, resolveu que o lugar seria Niceia, onde ele tinha um palácio. E ali tem uns detalhezinhos dessa assembleia que são interessantes, né? Ele resolve que ele quer a maior participação possível. Pessoal, bispo naquela época era pobre, tá bom? Como é que eles vão de um lugar para o outro? Era caro viajar. Constantino resolve o problema. Quem quiser pode pegar carona no Correio Imperial. O que é o Correio Imperial? É basicamente um correio de carroça ou de barco que atravessa o Império para levar cartas do imperador. Para ter maior participação possível, os bispos que quiserem ir vão de graça, de carona, tá bom? Depois, é uma reunião, a pessoa vai ter que pagar hotel, né? Tá, não chama hotel naquela época, em todo caso. Uma hospedagem, né? O Constantino diz, hospedagem por minha conta. Os bispos vão ficar hospedados no meu palácio. Então, a intenção de Constantino é a maior participação possível, e por isso ele faz essas, digamos, tenta possibilitar que venham bispos, né? E essa assembleia, então, vai acontecer em Niceia, em 325, foi convocado pelo imperador Constantino. Por quê? Por causa do presbítero Ário, que dizia que Jesus não era Deus como Deus Pai. Vamos entender, essa é a razão da convocação. Estando ali, eles vão tratar outros assuntos. Eu não vou falar todos os assuntos, porque nem eu sei. Mas eu vou falar o mais importante, a resposta à causa.
Por quê? Porque Ário andava dizendo por ali que Jesus não era Deus como Deus Pai. Essa é a motivação daquela reunião. E aí, tem alguns detalhes, né? Então, a reunião começou em maio de 325. Tem uma discussão, a gente não ficou com as atas, né? Tem uma discussão sobre quantos bispos tinham naquela reunião. A gente não temos as atas, mas temos 2 escritores eclesiásticos que são padres da igreja, Atanásio, que era o secretário do bispo Alexandre de Alexandria, e Eusébio de Cesareia, que escreveram contando a história. Mas eles também não concordam com o relato. Então, Atanásio fala... Eusébio de Cesareia fala que estavam presentes 250 bispos. E Atanásio fala, ele varia nos relatos dele, às vezes diz que eram 300, às vezes fala em 318. Na Bíblia, deixa eu dizer para vocês, o número não necessariamente é um número real. Às vezes, quando aparece um número, mas 318 eu já vi isso em outro lugar. Alguém lembra? 318 servos de Abraão. Então, quando Eusébio de Cesareia põe... Não, era Atanásio. Quando Atanásio põe 318, ele quer dar um up naquela assembleia, está entendendo? Relacionando com o evento do Antigo Testamento. Ele não quer mentir, vamos entender. Ele só quer dizer, foi tão importante como os 318 servos de Abraão. Então, às vezes, essa assembleia é conhecida como o Concílio dos 318 Padres, mas não absolutizem, tá? Talvez tenha estado 250, ou 300, ou 318, vai que, né? Não sei. Não importa o número, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o Concílio de Trento, na abertura, tinha 25. A importância do concílio não é o número de bispos que estão lá. A importância de um concílio são as decisões que são tomadas. No caso aqui, a gente tem um problema grave. A relação trinitária. Também a questão cristológica. Para os que vão fazer o curso de Cristologia, é bom vocês saberem o pano de fundo. Relação trinitária, qual é o problema? A relação pai e filho. O Espírito Santo, eu já falei na aula passada, vai aparecer no segundo concílio ecumênico de Constantinopla. Naqui eles só falaram da relação pai e filho. Na relação pai e filho, o filho é igual ao pai ou o filho é subordinado ao pai? Vamos entender, pessoal. Antes de Ário começar a pregação dele, se entendia que Jesus era Deus como Deus Pai. Mas não estava nada escrito. Mas na Bíblia não aparece. Se fala que Jesus é Filho de Deus, mas a gente tem que entender que para uma doutrina ser estabelecida, precisa aquilo que a gente chama de definição doutrinal. As definições acontecem nos concílios. E a primeira definição doutrinal ou dogmática da história da igreja é estabelecer que Jesus é Deus como Deus Pai. Teve um debate, Ário teve a possibilidade de ir lá. Ário foi, Ário apresentou o seu ponto de vista, vários bispos simpatizavam com a pregação de Ário, ou porque eram amigos, ou porque achavam que ele tinha razão. Mas na hora H de assinar embaixo, só 2 bispos se negaram a assinar. Tá? Aqueles que se negaram a assinar as decisões do Concílio de Nicéia e o próprio Ário, que não negou aquilo que ele acreditava, esses 2 vão ser excomungados. Aí eu falei na aula passada que a partir do momento da aproximação de Constantino ao cristianismo,
além da excomunhão, o que tinha? O exílio. Vai lá para os quintos, longe da família, aí quem sabe vai pensar melhor e se arrepender. Tá? Então, agora, além da punição da excomunhão, se tem o exílio. Desde Constantino isso. Até Constantino, os sínodos aqueles regionais era só excomunhão. A questão... Aqui eu já fui ao final, mas eu vou voltar, tá? Voltando. Então, quando o Ário vai lá, apresenta o que ele acredita, os bispos dizem que está errado. Aí os bispos ali reunidos em Nicéia disseram assim, precisa estar escrito em algum lugar. Vamos estabelecer um símbolo de fé para toda a igreja? Vamos entender, pessoal. Já existiam símbolos de fé. Símbolo de fé é o credo, tá? É a mesma coisa, às vezes chama símbolo de fé, às vezes chama credo. Cada igreja tinha o seu. Mas o que significa que cada igreja tinha o seu? Cada igreja, mais ou menos, tinha um símbolo de fé que era recitado na hora do batismo, que mais ou menos tinha aquilo que se acreditava. Não tinha uma definição, mas estava aquilo que se acreditava. O credo, aquilo que eu creio. Nesse momento, a gente tem um problema que está dividido a igreja. Então, vamos tomar uma decisão de unidade. E a decisão de unidade vai ser um único símbolo para todas as igrejas. Então, apareceu um bispo lá e disse, pode ser o da minha igreja. Parece que foi Eusébio de Cesareia que levantou a mão, oferecendo o dele. Mas acontece que o símbolo de Eusébio de Cesareia não falava nada sobre a relação pai e filho. Então, eles pegaram o símbolo, a base, né, do que estava no símbolo da igreja de Eusébio de Cesareia e botaram um adendo explicando a relação pai e filho. E aí eles vão escolher uma palavrinha, que eu não botei ali, mas é uma palavrinha mágica. Eu digo para os meus alunos, tem palavrinhas mágicas que vocês vão ter que saber o resto da vida de vocês. A palavrinha mágica é uma palavra grega, que é a palavra homoousios, que no símbolo, porque vocês têm que entender que o símbolo é em grego, tá? Eles estão na parte oriental, a língua é a grega e está escrito em grego. Então, eles escolhem, para explicar a relação pai e filho, a palavra homoousios, que é traduzido por consubstancial. Então, no credo está escrito que na relação pai e filho, o filho é consubstancial ao pai, da mesma substância divina do pai, que basicamente é a definição da doutrina, a definição da divindade de Jesus. Tá? Quando tu diz que o filho é da mesma substância divina que o pai, tu está dizendo que o filho é Deus, como Deus Pai. Lembra que Ari dizia que não, só tinha um Deus Pai, que era o Pai? Só tinha um Deus, que era o Pai? Agora, a igreja define a divindade de Jesus. Tá? Esse é o credo que a gente reza na missa, nas missas solenes. Acontece que ele foi completado no concílio de Constantinopla, de 381, porque vocês se lembram que lá, antes de 381, surgiram os inimigos do Espírito Santo, que começaram a dizer que o Espírito Santo não tinha a natureza divina. E aí, então, foi definida a divindade do Espírito Santo, e aí o símbolo, o credo, passou a chamar niceno-constantinopolitano. Vamos entender o que está escrito no símbolo niceno-constantinopolitano, na essência, é a mesma coisa que está no símbolo apostólico, que é aquele que a gente reza normalmente. O niceno-constantinopolitano geralmente é nas celebrações mais solenes, né? Na Páscoa, mais Natal, né? Naquelas mais solenes, mas a essência do que diz um é a mesma coisa que diz o outro. Tá? Mas a gente chama ele de símbolo, até 381, de símbolo niceno, depois de 381,
de Niceno-Constantinopolitano. Alguém se perdeu? Perguntas? Pode perguntar, hein? Do que a gente reza, do símbolo niceno-constantinopolitano, né, especialmente a parte do símbolo de Nicéia, que se refere à divindade de Jesus, que a gente fala, né, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Não foi criado, as coisas foram criadas. Jesus, ele foi gerado desde toda a eternidade no Pai. Ele é gerado consubstancial ao Pai, que é esse homoousios, né? Por ele todas as coisas foram feitas. Isso ele é a palavra da Bar, né? Aquela palavra que se encarnou, né? Por ele todas as coisas foram feitas. E depois vem a parte da redenção. E por nós homens, e para a nossa salvação, tal. E aí entra o acréscimo, digamos ali, do 381, que é a parte do Espírito Santo, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. E depois, como consequência, a parte da igreja. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica, né? Coloca ali as notas características da igreja. Então, um dia na missa, até que bem rapidamente, acho que vocês se lembram, né, eu dei eu acho que é importante a gente falar isso para o povo, né, para as pessoas saberem o que está rezando, né? E saber onde que surgiu, né? Então, saber a origem. Justamente, surgiu para resolver um problema que estava gerando divisão. Por isso que eu digo para vocês, os concílios são uma resposta a um problema que está causando divisão. Então, o objetivo dessas assembleias, tanto dos sínodos como dos concílios, é a unidade da igreja, né? Resolver um problema que está dividindo a igreja. No caso aqui, a pregação era a pregação diária. Diga. Na primeira página da Bíblia, Gênesis, a terra estava informe e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava o Espírito de Deus Pai, o Espírito de Deus Filho e o Espírito de Deus Espírito Santo. Aí está a Trindade Santa. Então, aqui eu coloquei mais duas decisões de Nicéia que são curiosas para a gente saber. Uma questão é que também existia um problema de divisão sobre a celebração da Páscoa. E qual era o problema de divisão? Existiam comunidades, então vocês têm que lembrar que quando Jesus ressuscitou, era a Páscoa judaica. E aconteceu que depois as comunidades, algumas começaram a celebrar a Páscoa no mesmo dia da Páscoa judaica, que o calendário judaico é um calendário lunar, e o dia da primeira lua cheia de primavera no hemisfério norte, no calendário judaico, se chama 14 de Nissan. Então, como Jesus ressuscitou no 14 de Nissan, tinha comunidades que celebravam a página no 14 de Nissan. Como o calendário é lunar, o 14 de Nissan cai em qualquer dia, dependendo do ano, tá? Qualquer dia da semana. Acontece que, paralelamente, já tinha comunidades que começaram a celebrar a Páscoa no domingo depois do 14 de Nissan. No domingo depois da primeira lua cheia de primavera do hemisfério norte. É a primeira lua cheia de outono para nós, ok? Estamos no hemisfério sul. Aula de geografia da 5ª série. Então, isso dividia. Comunidade celebrava no domingo, comunidade celebrava qualquer... Tem ano que cai no mesmo dia a Páscoa judaica e a Páscoa cristã católica. Vamos usar agora o termo católico, porque os ortodoxos celebram outro dia por causa do calendário. Eles não aceitam o calendário gregoriano, ficaram no calendário juliano, e aí é outro problema.
O Papa Francisco quer tentar unificar isso, mas não sei se ele vai conseguir. Mas tudo bem. O fato é que outra decisão de unidade da Igreja. Foi decidido que a Páscoa deve ser celebrada no domingo depois do 14 de Nissan. Outro assunto mais polêmico hoje, naquela época não era tão polêmico, foi a discussão sobre a questão do celibato. Então, eles ficaram lá, chegaram em maio de 325, já que estão lá reunidos, vamos tratar de outras coisas. Discutiram a pregação do Ário e começaram a falar de outras questões. Só estou citando duas mais, a data da Páscoa e a discussão sobre o celibato. Então, vamos entender, pessoal. Sim, os bispos tinham esposa, tinham filhos, os padres também. E aí se levantou a questão de se colocar como norma disciplinar, vamos entender, celibato não é doutrina, é norma disciplinar, o celibato. Aí debateram lá e, por fim, não foi aceito pela maioria dos padres conciliares que estavam lá. E o que eles decidiram? Decidiram que seria como era feito até então. E como era feito até então? Se alguém quer ser presbítero, tem que optar pelo matrimônio antes da ordenação sacerdotal. Se esse homem que vai ser ordenado não for casado, ele não pode casar mais depois da ordenação. Então, a opção pelo matrimônio tem que ser anterior à ordenação. Assim é até hoje nas igrejas orientais, inclusive católicas de rito oriental. Para quem não sabe, nas igrejas católicas de rito oriental, o padre pode casar. Tá? Que a gente tem algumas, aqui parece que não. Né? Os maronitas e melquitas no Brasil não podem, mas lá na Síria podem. Tá, mas não sei bem como é que funciona. De qualquer maneira, as igrejas orientais, e aqui tanto católicas de rito oriental como a igreja ortodoxa, a opção pelo matrimônio é anterior à ordenação. Mas foi debatido lá, mas não foi aprovado. Só vai se tornar norma disciplinar o celibato no Concílio de Trento, tá? Século XVI. Até então, teve idas e vindas. Hã? Não necessariamente. Alguns eram monges, outros não. E outra coisa, o que eu ia dizer, esqueci de dizer no início, né? O concílio aconteceu em Nicéia, que fica próximo ali a Bizâncio, que era a capital, Constantinopla. Ainda não era a capital, mas Constantino depois vai resolver tornar aquela cidade a nova capital, a nova Roma. Mas era próximo, ele tinha um palácio ali, e obviamente que fica no Oriente. Então, vocês têm que entender que sim, a maioria dos bispos que vieram eram orientais. Se acredita que tinha 5, porque era mais fácil ficar aqui em Nicéia, era mais fácil os bispos dessa região, lembrando que a maioria dos cristãos ainda estavam ali, era mais fácil esse. Então, daqueles entre 250 e 300 que participavam, a maioria, 5 eram ocidentais, representando o bispo de Roma. Então, nos 7 primeiros concílios da história da igreja, o bispo de Roma nunca esteve presente, mas ele sempre mandou representantes. E a questão de se torna a questão, aquela que eu disse, o bispo de Roma ter o primado de honra, para que as decisões de um concílio tenham um valor universal, o bispo de Roma tem que assinar embaixo. Tá? Então, ele não é o chefe da igreja, mas ele tem o primado de honra, e por isso essa importância de que ele concorda com aquelas decisões que foram feitas naquela assembleia. Perguntas? Não.
Vamos entender. Pode ser que alguém possa acreditar, mas como grupo, não. O ponto, a gente tem um problema com essa palavra. Ariano, a gente pode ir no dicionário, tem 2 significados. Arianos, seguidores de Ário, presbítero de Alexandria, que pregava que Jesus não era Deus como Deus Pai. Arianos, significado 2, descendente de um grupo que alguns antropólogos acreditavam que foi morar na região da Alemanha, e alguns antropólogos e Hitler acreditavam que esse foi o único povo do mundo que não se misturou. Mas o ariano do Hitler são os arianos do Ário? Não, pessoal, é a mesma palavra, mas com 2 significados diferentes, tá bom? Arianos do Ário, que a gente não, eu imaginei. Então, só para esclarecer, escreve igual, mas com significados diferentes. O maluco do Hitler resolveu dizer que os alemães, sem ofensa se alguém é de origem alemã, mas eles resolveu dizer que os alemães eram o único povo do mundo que não era misturado. Por quê? Porque eles eram descendentes dos arianos, que era esse povo que não teria sido misturado. Pessoal, vamos entender. Todos os povos são misturados. Agora está na moda de fazer exame de DNA. Vai fazer, para ver as tuas origens. Turquia, África, Europa, todo mundo é misturado. Tem gente que não gosta de ser misturado. Alguns povos são mais visíveis à mistura. Nós, hello. Outros parece que não, que eles não são misturados. Já viram um filmezinho que o pessoal circula no YouTube, no Facebook? Era um grupo de europeus que resolveu todo mundo fazer exame de DNA, e aí careca lá, tipo skinhead, que odeia quem não é branco como ele, foi fazer e viu que ele era, uma parte do DNA dele era da Turquia. Não gostou, né? Mas o sangue não mente. Tá bom? Mas é a mesma... 2 bispos que foram para o exílio. Não, então, teve. Naquele século teve. E isso é a origem do Segundo Concílio Ecumênico, justamente. O fato de que ficou uma grande... qual foi a grande confusão? É um pouco que eu falei na aula passada, mas era difícil de entender. O fato de que, primeiro, os termos teológicos não eram claros, porque os termos não eram só teológicos, vinham de um ambiente filosófico. Nem todos os bispos eram estudados naquela época. Tinha bispo que era gente simples. Então, muita gente não entendia o significado da palavra homoousios. Depois, tinha gente que era convicto que o Ário estava certo. E por que só 2 não assinaram? Porque na hora da assinatura apareceu, adivinha quem lá na Assembleia? Constantino. Alguém ia dizer não para o Constantino? Pessoal, isso está acontecendo em 325, a última perseguição foi em 303. A maioria daqueles bispos ali eram sobreviventes da última perseguição. Ficaram ali morrendo de medo. Aí o imperador, não foi o imperador que definiu, tá? Vamos ser claros, foram os bispos. Mas o imperador tomou para si o símbolo niceno e diz assim, alguém é contra? Aí todo mundo diz, não, né? Só 2 tiveram coragem. Tá, todo mundo assinou, com exceção de 2. Os bispos voltaram para sua casa e aí, para sua igreja, cada um fez o que quis. 50 anos de confusão. O que é confusão? Uma igreja que é nicena, segue o símbolo niceno. Uma igreja que é ariana, segue o que o Ário falava. Uma igreja que era semi-ariana. Tinha comunidades que eram divididas ao meio. Metade da comunidade era nicena, metade era semi-ariana. Estão entendendo a bagunça? Então, nos próximos 50 anos, o arianismo ainda existiu.
e tecnicamente vai se encerrar ali, na verdade, em 380, quando o imperador Teodósio publicou o Edito Cunctus Populus, que vai dizer que todas as heresias, arianos, semi-arianos, pneumatômacos, não têm liberdade de existência e que os pagãos também não. Aquele que torna o cristianismo religião oficial. O imperador Teodósio Grande, em 380. Aí, para resolver o problema dos pneumatômacos, o imperador Teodósio convoca esse que é o segundo concílio ecumênico para Constantinopla. De novo, a intenção é a unidade, parar com as divisões internas. Mas, digamos assim, provavelmente o arianismo ainda continua um pouco, mas não como algo perigoso. E não, a gente não diz que existe até hoje. Pode até ter gente que questiona esse aspecto da divindade de Jesus, mas se a gente é católico, a doutrina diz Jesus é Deus como Deus Pai. E a gente, tecnicamente, o termo para quem segue a doutrina é ortodoxo. Se nós somos ortodoxos, seguimos a doutrina, aceita a decisão do concílio. A gente tem que cuidar que a palavra ortodoxo, às vezes tem gente que acha que pertence à igreja ortodoxa, que é uma igreja cristã, não católica, separada. A palavra ortodoxa tu pode usar para teorias econômicas, para questões políticas e para questões religiosas, tá bom? Então, ortodoxo o que é? Aquele que segue a doutrina como foi estabelecida. Ou seja, aquela que foram estabelecidas nos concílios. Certo? Para aqueles que não tiveram, na aula passada, então, vamos passar um rapidinho aqui. O segundo concílio aconteceu por quê? Por causa da bagunça que tinha arianos e semi-arianos, mas principalmente por causa dos inimigos do Espírito Santo. E decisões foi estabelecida a divindade do Espírito Santo, fazendo o adendo no símbolo niceno, que passa, falando da divindade do Espírito Santo, que passa a chamar símbolo ou credo niceno-constantinopolitano. O terceiro concílio acontece por causa de uma briga entre dois bispos sobre o nome a ser dado para Maria, se Theotokos ou Christotokos, e as decisões vão ser justamente que o título a ser dado para Maria é o título Theotokos, primeiro dogma mariano. Maria tem 4 dogmas. Esse é o primeiro, Maria, Mãe de Deus. O quarto concílio acontece porque lá pelas tantas, lá no terceiro, apareceu um monge que começou a dizer, depois aqui no terceiro, se falou de daquilo que a gente chama de união hipostática, tá? Que em Jesus Cristo, uma só pessoa, existem a natureza humana e divina, as duas naturezas. Mas acontece que não ficou claro nesse concílio. Aí, depois desse concílio, apareceu um monge e começou a dizer, não, eram duas naturezas, mas depois a natureza divina, que era mais forte, ficou só ela. A gente chama essa pregação a gente chama de monofisita. O Eutiques diz que Jesus só tem uma natureza. Qual? A divina. Então, ele nega a humanidade de Jesus. Por causa disso, então, foi convocado o Concílio de Calcedônia para 451, que vai definir a doutrina cristológica. Quem for fazer o curso de Cristologia, isso é importante. E a doutrina cristológica é aquela que diz Jesus Cristo, uma só pessoa, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Depois a gente vai ter alguns problemas, porque caiu o Império Romano do Ocidente, aquilo que era o Império Romano do Ocidente passa a ser vários reinos. Também aconteceu que surgiu uma religião na Arábia chamada religião muçulmana. Os seguidores de Maomé, os muçulmanos, se expandem e conquistam um grande pedaço daquilo que era o Império Romano do Oriente. E aí
a gente vai ter o problema de que muita gente ainda era monofisita, por mais que em Calcedônia tenha se definido que Jesus tinha natureza humana e divina, tinha muita gente, muitas comunidades, particularmente no Egito, que diziam que Jesus só era Deus e não era homem. E para os imperadores isso é um grave problema. Então os imperadores passam 200 anos tentando convencer os monofisitas a voltar para a unidade da igreja. No caso aqui, o quinto concílio ecumênico que aconteceu também em Constantinopla, chamado também de segundo Constantinopolitano, ele foi convocado pelo imperador Justiniano, e Justiniano, achando que podia trazer os monofisitas de volta, ele resolve que o concílio deveria condenar 3 teólogos da escola oposta à escola que baseava a ideia dos monofisitas. Eles se baseavam na escola alexandrina, e ele achou, quem sabe, se eu condenar os teólogos da escola antioquena, os monofisitas vão ficar contentes de voltar para a unidade da igreja. Não voltaram. Então, não serviu para muita coisa. O sexto concílio também continua a questão monofisita, só que a essas alturas o imperador viu que não se relacionar bem com o bispo de Roma não era uma boa, porque ele já tinha perdido metade do Império Romano do Oriente, e um dos poucos territórios que ainda estavam na mão dele era Roma, então era Império do Oriente, mas a Península Itálica pertencia ao Império do Oriente, e aí ele, para fazer as pazes com o Papa, convoca o sexto concílio ecumênico para Constantinopla em 680. O sétimo não tem muita coisa a ver com as temáticas anteriores, mas o sétimo concílio ecumênico acontece para resolver um problema próprio, que é o fato que o imperador resolveu perseguir uma prática devocional que era a veneração das imagens. Então, o imperador, acreditando que as pessoas, ao invés de estarem venerando, estavam adorando as imagens, ele proibiu as imagens. E aí, em 787, a imperatriz Irene, uma mulher, convoca o sétimo concílio ecumênico para pôr fim a isso a gente dá em nome de iconoclasmo. Iconoclasmo é perseguição das imagens, que na prática era a destruição das imagens. E esse sétimo concílio é aquele que define que a veneração é uma prática lícita, que não é adoração, porque adorar a gente adora somente a Deus. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Esse aqui? Nesse aqui não, mas olha só, a maioria dos bispos eram partidários ao iconoclasmo. Aí, quando a Irene fez, e foi decidido que a veneração era uma prática lícita, todos os bispos disseram, tá. Por quê? Porque existe uma certa tendência à obediência aos imperadores do Oriente. Mas aí é uma grande confusão, porque o iconoclasmo voltou no século IX e outra imperatriz mulher, a Teodora, pôs fim definitivamente em 743. Então, passou a ser uma prática, e hoje é uma prática muito praticada em Constantinopla, que hoje é na Turquia, e na Rússia, por exemplo, onde o cristianismo ortodoxo se expandiu depois do cisma. E se vocês entrarem nas casas russas, eles têm um cantinho, que agora me esqueci o nome, o cantinho onde fica o ícone. De tão importante que os ícones são para os russos. Diga. Que institui o Papa? Não, ele tem... não, o bispo de Roma tem, sempre. O bispo de Roma, desde Pedro, tem. Mas a ideia do Papa como chefe da igreja vai acontecer com um Papa chamado Gregório VII,
que vai publicar um documento no ano de 1075 com essa imagem. O mundo tem o poder tem dois braços. Um tem a espada e o outro tem a cruz. E tem uma cabeça. A espada, o que é? Os soberanos temporais, reis e imperadores. A cruz, quem é? Os líderes religiosos, os bispos. A cabeça, quem é? O Papa. Então, Gregório VII é aquele que... Então, a gente chega em 1075 e se conclui o desenvolvimento do primado de jurisdição do bispo de Roma. A partir daí, estamos, Idade Média, século XI, os papas são o chefe da igreja. Só que a essas alturas já aconteceu um cisma com o Oriente. Os grandes críticos da autocompreensão do primado de jurisdição do bispo de Roma são os orientais, porque eles acreditam que a igreja está organizada nas 5 igrejas mais importantes, que a gente chama de pentarquia. Qual é a pentarquia? Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Então, sempre que um papa disser assim, eu é que mando, os bispos orientais disseram assim, não, a igreja é organizada na pentarquia. Em 1075 já teoricamente aconteceu o cisma. Então, tudo bem, os orientais se baseiam na pentarquia, mas agora o Ocidente tem o Papa como chefe da igreja. Não houve um concílio, mas os concílios que a gente vai ter depois de 1075, então tu vai ver que a gente vai ter 8 primeiros concílios, todos no Oriente. Do 9º em diante, já aconteceu o cisma, todos acontecem no Ocidente e convocados pelo Papa. Tá? Aí a gente está século XII e XIII. Tá? Os outros, do 9º em diante. Do 9º até o 21º, quem convocou foi o Papa. Aí a gente chegou no ápice do desenvolvimento do primado de jurisdição do bispo de Roma. Então, não é que o Papa foi instituído em um concílio. A gente tem a crença da importância do bispo de Roma por ser sucessor de Pedro. A gente tem um documento do início do século II, de Inácio de Antioquia, que já fala disso. Mas ele fala do primado de honra, ele não fala do bispo de Roma como chefe da igreja. Porque vocês têm que entender que não existe essa unidade. Se tu pensar que até o ano 1000, cada região tinha uma liturgia. A ideia da liturgia romana, que a nossa liturgia se baseia, é do ano 1000 para lá. Depois que se dá essa unidade através do Papa como chefe da igreja, entendeu? Mas isso é a Idade Média. Eu falei meio rápido, né? Mas não sei se deu para entender. Ok? Vaticano I. Mas isso é mais complicado. Desculpa se foi rápido demais. Eu me baseio muito nos mapas, porque eu gosto que vocês saibam viajar, né? Saber os lugares. Espero que tenha servido para alguma coisa. Obrigada pela presença. Bom, queremos agradecer a professora Maria Angélica. Segunda-feira passada, ela passou todo aquele set ali. Se alguém não veio, pode assistir, está lá no YouTube, de cada um desses concílios. E hoje, mais especificamente, é o concílio de Nicéia, como o Papa tem solicitado, esse ano, 1700 anos que aconteceu esse concílio. 1700 anos que a gente, então, visite esse concílio, até mesmo para reafirmar, né, a nossa fé na divindade de Jesus. E o Papa também coloca que, dentro desse ano santo, além das obras, vamos dizer assim, tradicionais, para conseguir lucrar as indulgências, nós também podemos lucrar as indulgências visitando e conhecendo o Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi o 21º Concílio Ecumênico. E, por enquanto, é o último na lista, né? Por enquanto.
Então eu já digo, Angélica, nós vamos te procurar para, quem sabe, lá mais para frente, depois da Semana Santa, da Páscoa, quem sabe uma segunda-feira, apresentar para a gente o Concílio Vaticano II. Daí essa parte histórica do Concílio Ecumênico Vaticano II, ela vem uma segunda-feira que apresenta. Aí depois a gente pega as 4 constituições dogmáticas. O concílio teve 16 documentos, 4 constituições, depois vários decretos, algumas declarações. A gente pega só as 4 constituições dogmáticas. Lumen Gentium, que é um documento sobre a igreja que se compreende a si mesma, a igreja olhando para dentro. E outro documento chamado Gaudium et Spes, que é a igreja compreendendo o mundo, é a igreja olhando para fora. Daí eu apresentaria esses 2 documentos, que estão bem na minha linha de estudo. E os outros 2 documentos, Constituição sobre a liturgia, Constituição dogmática Sacrosanto Concilium, o Mateus iria apresentar, bem como a Constituição sobre a revelação divina, chama-se Dei Verbum, também ele apresentaria. Então, quer dizer, numa segunda, ela faz a parte histórica, e depois eu e o Mateus fazemos uma dobradinha para falar desses documentos. E assim a gente estaria conhecendo o Concílio Vaticano II, além do que estaríamos também lucrando a indulgência plenária, como o Papa Francisco dispôs no seu moto próprio sobre o Ano Santo deste ano. Mas então, novamente, o nosso agradecimento, viu, Angélica? E Deus abençoe muito o seu trabalho como professora. Salva de palmas de novo para ela. E agora, se despedindo, eu quero convidar vocês para, no próximo sábado, aqui, nesse espaço aqui mesmo, nesse lado aqui da igreja, nós vamos ter a nossa formação sobre a campanha da fraternidade. Como a gente avisou nos finais de semana, esse ano o tema Fraternidade e Ecologia Integral. 2 grandes motivos. Primeiro deles, 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Na missa das 11, até me equivoquei, falei 100 anos. Não é, 800 anos do concílio do Cântico das Criaturas, que foi em 1225. E o segundo motivo de por que a CNBB escolheu essa temática para esse ano, o segundo motivo é que esse ano completa 10 anos de um documento do Papa Francisco sobre a questão ambiental. E o nome do documento é exatamente Louvado Sejas, Laudato Si, em latim. Assim começa o Cântico das Criaturas de São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso irmão Sol, pela nossa irmã Lua, pela nossa irmã Água, pela nossa irmã Terra. Assim começa. E começa também assim o Papa, o seu documento. Louvado sejas. Então, por esses 2 motivos, especialmente, a CNBB escolheu esse ano essa temática, Fraternidade e Ecologia Integral. Quem vai ministrar essa formação? É a Comissão Socioambiental da nossa diocese, né, Luciano? São alguns membros da Comissão Socioambiental da nossa diocese. Estarão aqui, convido vocês para que a gente aproveite, até mesmo porque nós vamos ter aqueles encontros nas ruas, então estamos preparando um livreto específico para a nossa paróquia, sobre a campanha da fraternidade. Já está na gráfica para ser rodado esse livreto. A gente não comprou o livreto de fora, a gente montou para nós, como fizemos na novena do Natal. Vamos ter os encontros nos quadrantes. É bom a gente estar por dentro do assunto para, quando chegar nos quadrantes, a gente saber acompanhar bem esse tema. Assim, a gente, na comunidade paroquial, a gente deixou lá um link para vocês se inscrever, só para a gente saber quantas pessoas irão vir. Porque tem toda a logística de café, lanche, essas coisas. Então tem um link só para a gente saber a quantidade. Também acho que no grupo do CPP tem lá esse link, vocês podem compartilhar isso para os seus grupos de pastorais, movimentos, comunidades. Tá bom? Então vamos ver se a gente consegue aqui é um grupo bom para a gente conversar sobre a campanha da fraternidade no próximo sábado. Deixo esse convite a vocês.
13h30, acolhida, vamos começar às 14 e vamos até às 17. E já aproveito o embalo para falar sobre a tarde de espiritualidade querigmática, que o ano passado foi uma bênção, alavancou muito as missões, alavancou muito o nosso primeiro ano rumo ao jubileu. Como eu disse nos finais de semana, muitos adultos vieram para a catequese de adultos a partir daquela tarde querigmática. Nós tivemos 40 adultos, 2 turmas de adultos na catequese esse ano. Eu vou batizar 18 adultos na Páscoa, fora 5 crianças, serão 23 batizados, 18 adultos. Então, isso tudo fruto daquela tarde querigmática que a gente fez, que foi realmente muito abençoada, e depois também das missões que a gente fez ao longo do ano. A tarde querigmática vai ser no dia 8 de março, das 13h30 às 18 horas. E o tema esse ano é esperança. O ano passado foi sobre a fé. E a gente renovou o batismo, a crisma e a comunhão, o ano passado. Esse ano nós vamos renovar a nossa esperança, dentro também desse ano santo do jubileu. Então vamos receber a bênção de Deus, sendo essa bênção muito especial para Maria Angélica, para o seu trabalho, né, junto aos seminaristas, às faculdades de teologia, nessa área de história da igreja. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Grato pela presença de todos, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. E essa aula de hoje fica gravada também, viu? Se alguém depois quiser ver alguma parte dela, vai estar gravada no YouTube da paróquia.